Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um texto que certamente chama a atenção, né? Porque aqui também os discípulos estão, de alguma maneira, curiosos por saber quando é que virá o fim. E essa pergunta também nos traz uma certa curiosidade, talvez também um certo receio, um certo medo, né? E para entender um pouco esse texto e refletir a respeito dele, né? O texto inicia falando que Jesus estava com os seus discípulos em Jerusalém. E quando ele sai ali, né, do templo, os seus discípulos, eles estão admirados com aquilo que eles veem ali, pensando nos discípulos como meros pescadores, né, da região da Galileia, e que não estavam acostumados com uma construção tão magnífica como era a edificação ali do templo, né? E eles ficam fascinados ali, né? E não é para menos, porque o templo de Jerusalém daquela época, ele de fato era impressionante, né? Então, coberto de ouro e de mármore branca, ele brilhava tanto, né? E certamente o sol, a luz do sol ofuscava inclusive os olhos das pessoas. Também ali as pedras, né, que edificaram esse templo, que foram usadas para a construção, elas pesavam cerca de 100 toneladas, e é um grande mistério a gente entender como essas pedras foram colocadas uma em cima da outra, né, pesando tanto, né? E os discípulos, eles estão deslumbrados com o que eles enxergam ali, aquele templo maravilhoso. E então, nesse momento, enquanto eles estão impressionados, e até os comentários ali dos outros evangelhos que também citam, né, Marcos e Lucas, que citam justamente, né, os discípulos ali deslumbrados com aquilo que eles estão vendo, Jesus diz para eles: vede tudo isso que vocês estão enxergando aqui agora, em verdade eu lhes digo que nada, né, ficará de pé, não ficará pedra sobre pedra.
tudo será derrubado. É isso que Jesus diz quando eles ficam ali, né, encantadíssimos com a visão que eles têm do templo ali em Jerusalém, onde os judeus, né, iam em caravanas em certos períodos do ano para poder visitar o templo, para poder fazer os seus sacrifícios, o culto, né, seja na festa de Pentecostes, na festa de Páscoa, né, então eles se reuniam sempre de novo. Então, o que acontece aqui? Jesus, ele via o que os olhos humanos, né, não podiam ver. Enquanto os discípulos eles estão focados na beleza, né, daquele templo, daquilo que é presente, né, que os olhos podem enxergar, Jesus enxerga o colapso que viria num futuro muito breve. E ele começa então a descrever o que ele chama de início, né? A NVI fala início, mas as Bíblias de Almeida falam princípio das dores, né? Ou seja, é um tempo marcado por sofrimento, por engano, Jesus está dizendo, por desastres, por traições e por um esfriamento espiritual. Se a gente pensa num resumo, é isso que Jesus está dizendo. E isso começa lá no ano 70 depois de Cristo. Essa profecia, né, de Jesus, ela começa a se cumprir de forma brutal e devastadora. No ano 70, isso está na história da humanidade, né? O general romano Tito, ele cerca Jerusalém e ele dá início a um dos episódios mais cruéis da história humana naquela região. A cidade de Jerusalém, ela é sitiada por vários meses e as condições se tornam insuportáveis para o povo de Jerusalém. A fome começa a assolar a população, que chega aos seus extremos inimagináveis, incluindo atos de canibalismo, inclusive, né? O Flávio Joséfo, que é um renomado historiador da época, ele até viveu na mesma época, ele experimentou também esse momento onde a cidade é sitiada e as pessoas morrem de fome ali, porque não entra comida, eles não produzem comida, então ali eles vão morrendo de fome, né? E ele conta que uma mãe com um bebezinho que ela ainda amamentava, ela pega esse bebê e ela assa o bebê. Ela come esse bebê, né? Ela divide esse bebê junto com a sua família, né? Então, esses relatos são impressionantes, né? A gente fica chocado assim, de saber, mas eu cito isso para a gente ter uma noção de como foi a situação ali quando, lá no ano 70, né? Roma, né? Os romanos, eles sitiam a cidade e eles destroem Jerusalém, eles destroem o templo, né? E muitas pessoas ali são mortas, né? Ou acabam morrendo por causa da fome, e outras tantas, como o Flávio Joséfo, então, acabam sendo capturados e levados, né? Como cativos, né? Nessa tragédia toda. Então, o templo, que é o símbolo da fé dos judeus, da identidade, né, do povo judeu, ele é completamente destruído. Aquilo que Jesus estava dizendo, não sobrará pedra sobre pedra. Estava muito próximo, né? Então, cerca de 30 anos depois isso aconteceu, né? Como Jesus havia predito. Mas Jesus, ele não falava apenas desse momento histórico, né? Mas ele usa esse cenário de destruição de Jerusalém como símbolo de algo muito maior. E ele começa a revelar os sinais do fim dos tempos, não só de Jerusalém, mas ele fala do fim dos tempos para esse mundo, para a humanidade, né? E ele começa a revelar os sinais do fim dos tempos, apontando para uma realidade espiritual muito mais profunda. E que também deve alcançar os nossos dias. A gente precisa saber que nós estamos dentro desse contexto do fim dos tempos. E Jesus, ele diz que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que enganariam a muitos.
E nós pensamos em falsos profetas como pessoas não cristãs que estão lá fora convidando as pessoas a curtir o mundo, a viver uma nova forma de vida, a viver a partir de novas filosofias, mas não. Jesus está falando de algo muito, de um contexto muito mais cristão do que a gente imagina. Então, essa advertência que ele faz, ela não é lá para o passado, onde de fato apareciam, vez ou outra, a gente sabe, tem até textos bíblicos que indicam isso, que apareciam falsos profetas, inclusive dizendo que eram o Messias, né? Mas os falsos profetas, eles estão entre nós e eles não estão fora do contexto religioso. Eles estão mais perto do que a gente imagina. E Jesus diz, cuidado, que ninguém os engane. Jesus fala a respeito de falsos profetas e fala que nós temos que estar atentos. Tem muita gente que dá ouvidos a falsos profetas. Gente que, nos dias de hoje, não prega mais o evangelho puro, simples, verdadeiro, mas aquele evangelho que enaltece o ser humano, né? Então, profetas, gente que pregadores que buscam reunir pessoas, mas que estão interessadas que essas pessoas o reconheçam, que estejam no entorno dessa pessoa, do pregador. E muitas vezes a gente percebe que esses pregadores, também no meio cristão, eles não estão levando as pessoas a Jesus, eles estão envolvendo essas pessoas em torno de si mesmas, né? Então pregam doutrinas que agradam muitas vezes os ouvidos, mas que não transformam corações. Não transformam os corações. Então a fé tem virado um produto, a igreja tem virado um palco. E a santidade vira uma opção, como também o senhor Ademar trouxe, né? Então, aquela ideia de eu oro com a intenção de ganhar alguma coisa, mas eu não deixo a minha vida de pecado, né? Então, muitas vezes é assim, essa santidade ela tem virado opção. Quando Jesus diz, ou quando Deus também nos diz, né? A Bíblia tem dito isso de que todo aquele que quer ser fiel ao Senhor precisa ser santo, precisa viver e buscar santidade na sua vida, né? Então é nesse cenário que muitos estão perdendo a sua fé, também dentro das igrejas. Talvez seja assim que nós vivamos esse cenário muito mais gritante nos nossos dias do que foi lá no tempo de Jesus. E a gente não se dá conta às vezes disso, né? Talvez seja até mais difícil nos dias de hoje a gente identificar os falsos profetas. Porque a gente vai para uma igreja e a gente pensa, eu vou ouvir a palavra, né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente é envolvido numa pregação, numa palavra que de nada tem um contexto fiel à palavra. E a gente precisa estar atento. Jesus diz isso. Então, eu gosto da frase quando... eu já ouvi algumas vezes que dizem, busque uma igreja, né? Mas que não seja... Antes a gente dizia, busque uma igreja mais próxima de você, mas hoje a gente tem que ter esse zelo. Não dá mais para ser a igreja mais próxima. Tem que ser aquela que está mais próxima da palavra, né? Então, a gente precisa aprender a ser criterioso, né? E aí Jesus continua falando também que o sinal do fim dos tempos, ele fala que vai ter guerras, que vai ter fomes, que vai ter terremotos, coisas que desde os tempos primórdios acontecem. A gente sabe disso, né? E que infelizmente a gente vê também se intensificando, né? Se a gente liga a nossa televisão, se a gente olha a internet, a gente vai enxergar lá, né, os noticiários trazendo, né, muitas informações a respeito de fomes, de guerras, de doenças, né, e tantas outras coisas, né, terremotos e tudo mais. Então Jesus, ele diz que para que se cumpra o tempo, tudo isso é necessário. Tudo isso nós vamos ter que passar. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, o fim, ele não virá quando tudo estiver bem. Ah, está tudo tranquilo. As coisas vão bem. Não.
E aí a gente pensa assim, poxa, mas parece que já tem um sinal dos tempos. Eu já vivo coisas, parece que alguma coisa vai acontecer. Vocês não têm, às vezes, essa impressão, quando vocês olham à volta as situações, né, a vida das pessoas e pensam, Jesus só pode estar voltando, não tem cabimento, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente ouve, né? Mas ainda, né, que o caos já esteja instalado, né, pode ser que ainda virá mais. Pode ser que ainda venha mais. Jesus diz, tudo isso é apenas o princípio das dores. Se está ruim, vai ficar pior, né? Talvez a gente experimente de uma forma ruim as coisas. Mas pense agora nos filhos. Pense nos netos. E aqueles que Deus ainda permitir nascer sobre a face da terra, né? Então, os sinais, eles estão por toda a parte. E são como as dores de parto. Quem é mulher e já teve um filho sabe o que é isso. Um pai que acompanhou, né, sua esposa para dar à luz também sabe como é isso. Ou seja, esses sinais são intensos, eles são repetidos, assim como as dores do parto, são progressivos, mas algo está sim para acontecer. Será hoje, neste momento, daqui 2 horas, amanhã, semana que vem? Nós não sabemos. Nem o filho sabe. Somente o pai, Jesus vai dizer, né? Mas, ainda que, né, a gente perceba que há umas especulações que apontam, vai ser tal dia, está chegando, é isso e aquilo, né? Até se fala, o Papa é o anticristo. São especulações tolas. E a gente não tem que ficar perdendo tempo com essas coisas, né? O que nós precisamos saber, né? Que as dores, né? O princípio das dores já está acontecendo, né? E isso se mostra ao nosso redor quando a gente vê a natureza, a gente vê a criação de Deus que geme diante da devastação do ser humano. Quando a gente vê a gana do ser humano com relação a sempre querer mais, né? Quando a gente vê os terrores de guerras, né? As fomes que a gente enxerga na televisão, muitas vezes a gente vê campanhas de pessoas fazendo, né? Para ir ao encontro do sofrimento de outros países onde estão passando, né, dificuldades enormes. A moralidade, né? Que é zombada hoje pela sociedade, a inversão de valores, né? Essa santidade que ainda o cristão busca, que tem sido cada vez mais ridicularizada. Eu fui buscar o Isaac sexta-feira na escola e, voltando para casa, no caminho tinha um cartazinho assim, em A4, né? E me chamou a atenção, eu dei uma olhada e olhei de novo, estava parada no trânsito, e o folhetinho dizia, não sou obrigada a manter uma gravidez indesejada. Não sou obrigada a manter uma gravidez indesejada. O que isso significa? O pecado, né? Tem sido escancarado, né? Através de posicionamentos radicais como este, né? E tantas outras coisas. E se a gente olha um cartaz desse e questiona, se a gente pensa diferente, se a gente se posiciona segundo a palavra, ai de nós, ai de nós. E Jesus, ele adverte quanto a isso, que se a gente se posicionar, nós vamos ser perseguidos. Ele fala que muitos vão ser perseguidos por causa do seu nome. Isso não é apenas uma advertência do passado. Hoje a gente vê isso. A gente pensa nisso no mundo cristão, né? Nesses países onde o evangelho não
não pode ser pregado. Nós já vemos isso acontecer nos dias de hoje também entre nós, quando a gente quer se posicionar e a gente precisa às vezes se calar, né? Então, os cristãos, eles são tidos como tolos. Nos reunir como igreja, às vezes, é uma babaquice para alguns. A gente é tido como intolerante em muitos dos nossos pensamentos. Nós não somos respeitados. E cada vez mais, né, a igreja do Senhor, ela tem perdido o seu prestígio, ela tem perdido a sua voz diante do mundo, né? Mas Jesus diz, é isso mesmo, vai ser assim. Esses são os sinais do princípio das dores. E Jesus traz a razão de tudo isso. Tudo isso que a gente vê, tudo que a gente está experimentando, né? Ele vai dizer, isso se dá por quê? Porque vai se multiplicando a iniquidade. O amor de muitos se esfriará. E nós temos visto justamente isso. As pessoas, elas não têm mais nenhuma preocupação. Elas não se preocupam com o pecado, né? As tentações desse mundo, a carne é fraca e vamos lá, vamos curtir. O mundo vive a iniquidade, né? E por isso, obviamente, não se tem o amor, não se experimenta mais o amor. E essa é a grande jogada de Satanás sobre a vida das pessoas. Tornar o mundo um lugar de ódio, criando situações que desconstruam o amor. Esse desamor é a forma que Satanás tem usado para nos afastar de Deus, que é, conforme João fala muito, né? Um Deus de amor. Essa é uma das frases mais fortes de todo o discurso, né? Jesus, ele está nos alertando, né? De que o amor esfriará. E nós vemos isso. Vocês percebem que o amor está se esfriando. E essa é uma verdade visível, né? Cada vez as pessoas, elas estão mais isoladas. Elas estão conectadas virtualmente, mas emocional, elas estão doentes. Espiritualmente, elas estão desconectadas. Há uma busca desesperada por aceitação, né? E isso com relação aos padrões de beleza, as likes, né, que a gente busca muitas vezes, né, as curtidas, as aparências, né, mas por trás de tudo isso, o que existe? São corações feridos, vazios, sedentos de amor. Aquilo que está se esfriando é, na verdade, o que se busca, né? E o amor que muitos buscam, eles não encontram porque não sabem onde procurar. O amor, ele tem se esfriado, inclusive, dentro das casas, entre os casais, entre pais e filhos, entre irmãos, também os irmãos da fé. A gente diz que se preocupa um com o outro, mas a gente não faz muito pelo outro. A gente não senta junto para ouvir. A gente não busca ter aquele relacionamento verdadeiro, de intimidade com o outro, de saber exatamente o que se passa, quais são as dores, qual é a história do outro, quais são suas marcas. Não se senta mais para orar junto, né? Então ninguém mais, também dentro do contexto da igreja, tem se importado com suficiência. Ninguém mais quer ouvir, ninguém quer mais visitar, ninguém quer mais chorar com o outro. A vida, ela se tornou uma corrida, né? E a gente percebe que nessa corrida, cada um tem corrido sozinho. E o mais triste é que esse esfriamento do amor, ele tem chegado bem perto de nós. E talvez também a nós. Talvez também a nós. Mas ainda que a gente viva um tempo onde o caos é generalizado,
e Jesus diz que isso tende a se intensificar, isso não deve ser para os da fé motivo de desespero. E Jesus diz, né, que a gente não é para ter medo. Lá no versículo 5 ele diz: mas não tenham medo. Não tenham medo. Ainda que hajam muitas coisas para acontecer, nós não devemos ficar, né, ou ter motivos de desespero. Esse texto ele nos afirma de que, ainda que isso não está escrito, mas nas entrelinhas a gente pode entender isso, de que Jesus, ele é rei e que ele governa. Ele está enxergando todas essas situações. É necessário que tudo isso aconteça. O fim de todas essas dores, no entanto, vai chegar também. Nós não devemos viver como sem esperança. O apóstolo Paulo fala disso, né? Mas conscientes de que tudo isso é o início de algo novo, de algo bom, de algo maravilhoso. E que só vai experimentar quem for sustentado pela graça e pelo amor de Deus. E é o próprio Jesus quem nos aponta o caminho para isso. E ele diz: quem perseverar até o fim, diante de tudo o que virá, esse será salvo. Então, em tempos de frieza, em tempos de engano, em tempos de sofrimento, o que vai ser necessário? Já agora, porque nós vivemos esse tempo. O que nós precisamos é perseverar. Perseverar é seguir firme quando tudo diz para nós: para, não dá mais. É manter a fé quando ela nos custar caro. É conservar esse fogo ardendo nos nossos corações quando as outras coisas vão se apagando. O mundo esfria. O pecado, ele tem aumentado. As tentações, elas se multiplicam justamente para desviar os da fé. Mas a graça que nos alcançou, e Jesus quer nos lembrar isso, nós não podemos perdê-la de vista. E essa fé que nós ainda temos e que Deus deseja que nós continuemos tendo, é a que nos conecta com Cristo. Ela precisa continuar ardendo incessantemente, intensamente dentro dos nossos corações. Então eu faço um clamor a cada um de nós, como igreja do Senhor também aqui em Tubarão, como igreja luterana aqui. Despertemos. Que nossa vida seja de fato firmada nessa palavra, que a gente conhece, que a gente pode abrir, pode ler, pode ser explicado para nós. Que a gente possa ser firmado nessa unidade, que a gente possa ser firmado neste amor que Deus tem por nós e que Ele nos chama a ter uns para com os outros. O tempo é difícil. Tudo ao nosso redor nos empurra para longe da salvação. E é isso que Satanás quer de fato. Mas a gente precisa acordar, a gente precisa vigiar, a gente precisa lutar pela fé que Deus colocou na nossa vida. Essa fé que nós recebemos. Apesar de tudo, há esperança nesse texto. Ele diz que vai haver alegria nas entrelinhas. Essa é a promessa. Quem perseverar até o fim será salvo, sim. Ou seja, não é o nosso fim diante das dores desse mundo. Vamos caminhar juntos como igreja do Senhor. E eu tenho certeza que quando a gente se abraça, quando a gente se dá as mãos, a gente aprende a perseverar. Nós precisamos aprender a nos dar as mãos. O mundo quer nos dividir como igreja.
Mas nós somos chamados a nos dar as mãos, a se importar um com o outro. E quando um falha, de outro ajudar. Quando um desanima, de outro dar a mão. De perseverar. Sozinhos a gente não consegue. Mas se a gente estiver junto, nós vamos conseguir. Porque Jesus nos sustenta como igreja. Nós precisamos aprender o valor deste lugar que nós temos, que é a igreja do Senhor. Nós precisamos aprender o valor das pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Porque elas, apoiadas pela fé, elas vão nos ajudar a perseverar. Quando um cai, o outro levanta. É isso. Então que a gente lembre, a dor do tempo presente não é o fim, mas é o anúncio de algo glorioso que está para nascer. Assim como a esperança sustenta a mulher nas dores de parto, que sabe e que aguarda algo precioso, que suporta, porque sabe que tem um bebê que ela vai poder embalar. Nós também somos chamados a perseverar com os olhos firmes na promessa. A salvação e a alegria, elas estão reservadas justamente a quem não desiste da caminhada. A vitória já está selada e ela foi selada pelo sangue de Jesus Cristo. Algo maior está sim para acontecer. E não são as dores, não é o sofrimento. Em meio à fidelidade dos que permanecem, nós poderemos experimentar a salvação. E firmados no Evangelho, esse Evangelho será pregado, como diz o texto. E quando o Evangelho for pregado a todas as nações, a igreja, a noiva de Jesus, estiver permanecendo firme, dando testemunho, ainda que o mundo queira engolir, a partir desse testemunho, as pessoas vão ouvir, ainda que não se convertam, e aí virá o fim. O fim virá quando o Evangelho for anunciado a todas as nações. E a gente pensa, será que ainda há algum lugar onde o Evangelho não chegou? Sim, ainda há algum lugar onde o Evangelho não chegou, não foi ouvido. Mas eu penso que não demora muito para que todos tenham pelo menos ouvido falar. E como aqui diz o texto, então virá o fim. Deus, Ele ainda está salvando. E Ele quer usar a sua igreja viva, despertada, atuante, perseverante, para alcançar aqueles que ainda precisam ouvir. Satanás tem feito de tudo para que pessoas se percam. Mas Deus ainda nos dá a chance de que pessoas, através das nossas vidas, possam ser salvas. O chamado é claro. Nós não estamos aqui para sobreviver ao caos. Nós estamos aqui para viver a alegria da salvação. É preciso permanecer firme, com fé viva e amor ardente. E assim o Evangelho nos salva, nos fortalece e avança até que Ele venha, até que venha o fim. Então algo
está para acontecer, sim. E os que estiverem firmes verão a promessa se cumprir. O reino de Deus será plenamente estabelecido. Amém? Amém? Meus queridos, quero convidar vocês também, que em resposta à palavra do Senhor, a gente também esteja num momento de oração. Vamos abaixar a nossa cabeça. Ó Deus querido, Tu és o nosso Deus de amor. Tu és o Deus que sustenta o amor. E nós não queremos, Senhor, e pedimos não permita que entre nós o amor se esfrie. Pelo contrário, ó Senhor querido, enquanto as dores são intensificadas, que nós possamos experimentar a intensidade do Teu amor sobre nossas vidas, nos carregando. E que também através das nossas vidas, pessoas ao nosso redor possam sentir e experimentar o Teu amor. Deus querido e amado, nós muitas vezes temos refletido sobre o fim dos tempos. E às vezes a gente tem medo, Senhor. Mas queremos nos agarrar em Ti e nas promessas reais, ó Deus, que têm se cumprido ao longo do tempo. Dirige, ó Deus, a nossa vida. Sustenta, Senhor, a nossa caminhada para esta fé que Tu nos chamou a ter. Sustenta-nos, Senhor, como igreja, porque este será o refúgio, e tem sido já o refúgio, ó Deus, dos cristãos, daqueles que verdadeiramente querem caminhar contigo, não aqueles que estão vivendo, Senhor, com um pé no chiqueiro e outro lá, querendo Te agradar para ganhar alguma coisa. Ó Deus querido, purifica em nós o nosso querer, o nosso saber, o nosso conhecer. Nos ensina a ser criteriosos, Senhor, diante de todas as ofertas. Nos mostra, ó Deus, os caminhos e nos faz trilhar apenas o Teu caminho, Senhor querido. Guarda-nos das garras de Satanás. E assim, Deus, vivifica em nós a esperança de que o reino está sendo preparado e que assim nós estamos prestes a viver, Senhor, esta eternidade que Tu conquistou para nós na cruz do Calvário. Senhor amado, abençoa-nos como pessoas, como indivíduos, abençoa-nos como igreja, nos fortalece, enriquece, Senhor, as nossas vidas com um amor verdadeiro. Assim, Deus de amor, queremos experimentar o Teu prover diante de todas as angústias, diante de todas as dores deste mundo. Que assim Tu nos sustente, Senhor querido, e que através das nossas vidas pessoas sejam sustentadas. Que todos nós possamos aprender a ser perseverantes. Assim, em nome de Jesus, nós oramos. Amém.